Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é o novo guideline europeu sobre menopausa. A gente vai discutir a partir de agora a primeira parte desse guideline. Luciano, recentemente a Sociedade Europeia de Endocrinologia publicou um guideline trazendo recomendações tanto sobre diagnóstico de perimenopausa e menopausa, quanto sobre terapia hormonal nesse período da vida reprodutiva da mulher. Inclusive, eles trazem observações sobre a terapia hormonal em situações específicas, como, por exemplo, mulheres mais velhas, mulheres com diabetes, com hipertensão, ou ainda com histórico de TVP. Neste primeiro podcast sobre esse guideline, a gente vai discutir alguns aspectos conceituais trazidos nesse guideline, quando está indicada a avaliação laboratorial para definir perimenopausa ou menopausa, qual é a paciente ideal para iniciar a terapia hormonal, como iniciar essa terapia hormonal e suas particularidades, e também como abordar a síndrome geniturinária da menopausa, de acordo com esse guideline. Mas a gente vai começar aqui, Luciano, discutindo algumas definições, né? Esse consenso ele trouxe algumas definições mesmo do que seria menopausa, do que seria perimenopausa, do que seria uma menopausa precoce, do que seria uma insuficiência ovariana prematura. É interessante que ele coloca ali a menopausa como sendo um marco, né? Um diagnóstico retrospectivo, que a gente define após 1 ano da última menstruação, e que antes dela viria a perimenopausa e depois dela o período pós-menopausa. Isso. O que é que você viu nesse consenso sobre qual seria, digamos, a idade fisiológica da menopausa e como é que a gente caracterizaria variações disso? Isso aí, assim, todas essas definições são baseadas em estudos populacionais de média, né? Então, assim, óbvio que qualquer das situações que a gente vai citar aqui pode ser aplicada em outra faixa etária, óbvio, não fugindo muito do que a gente vai falar. Então, assim, a média de idade de menopausa lá na Europa é 51 anos, que é mais ou menos a mesma idade aqui no Brasil, tá? Então, a gente considera a menopausa 1 ano sem menstruação, como a gente já disse aqui, e o diagnóstico seria retrospectivo. Quando a mulher fizer o aniversário, né? Passei 1 ano sem menstruar. Boa. Aí você vai dizer que é menopausa. Antes de considerar menopausa ou perimenopausa ou insuficiência ovariana ou menopausa precoce, a gente tem que afastar causas secundárias, né? Então, assim, afastar condições, por exemplo, endocrinológicas, como o hipotiroidismo, afastar hiperprolactinemia, afastar situações funcionais, obesidade, síndrome do ovário policístico. Porque às vezes a gente tem na prática pacientes com obesidade que passaram 1 ano sem menstruar. Eu tenho paciente no consultório assim. Perfeito. Então acho que todo mundo tem paciente no consultório assim. Então essa paciente, na verdade, ela tem uma condição que determinou essa situação. E aí talvez nesse vai valer a pena você fazer algum diagnóstico laboratorial a mais, né? Porque vai ter um comportamento um pouco diferente. Então, primeiro passo, idade. Então 50, 51 anos. A gente vai considerar a idade fisiológica de menopausa. Teria que ir afastado, mesmo nessa faixa etária, outras condições, porque às vezes está muito na cara que tem outra condição associada. Dos 45 para cima, a gente vai considerar muito esse contexto de perimenopausa. Então, o que seria perimenopausa? Seria quando você começa a ter alterações menstruais ou até sintomas relacionados à menopausa. E com alterações menstruais, às vezes, frustras, muda a ciclicidade, a mulher vinha com um ciclo de determinado período e variou 7 dias em relação à média que ela já apresentava. Lembrando que ele coloca lá como ciclo normal de 21 a 35 dias, né? Que é mais ou menos o que a gente já usa na prática. Então, se for muito curto ou muito prolongado, estaria associado a alguma alteração, principalmente se aquilo não vinha acontecendo, né? Se a mulher vem menstruando direitinho, começa a apresentar uma condição, aquilo ali chama atenção. A mulher tem SOP, então ela talvez já tenha ciclos mais prolongados de muito tempo antes, então já tem uma característica clínica que chama atenção. Então, individualize os casos. 45 em diante, o mais provável é ser perimenopausa. Pode ser o diagnóstico? Pode ser o diagnóstico. Até 50 anos pode ser o diagnóstico. Mas ali 45, se a gente tiver afastei causas secundárias e estou com alteração menstrual, com sintoma relacionado, a gente chama de perimenopausa.
Abaixo de 45, aí a gente começa a ter essas condições de doenças relacionadas à menstruação, né? Que aí seria a menopausa precoce, aí entre os 40 e 45, e a insuficiência ovariana prematura abaixo dos 40 anos. É interessante ter essas faixas de diagnóstico, porque você vai mudar como é que você vai até considerar o tratamento, raciocinar o tratamento, né? Porque se cair ali perimenopausa, menopausa, você vai considerar como terapia de reposição hormonal e vai entrar naquelas questões tempo de tratamento, indicação, contraindicação, como é que você vai fazer. Na situação de menopausa precoce e insuficiência ovariana prematura, aí você está... É quase como se fosse uma condição patológica que você precisa tratar, porque estaria muito cedo e você estaria expondo aquela mulher a complicações relacionadas a essa menopausa muito antecipada. Então ali, até o conceito de como é o tratamento muda, né? Se você vai precisar fazer exame ou não, como é que você vai fazer o tratamento, vai mudar um pouquinho. Acho que a gente vai abordar isso mais pra frente, né? Perfeito, Luciano. Eu vou já pegar esse gancho que você falou sobre fazer exame ou não, porque esse é justamente um outro ponto discutido nesse guideline. Uhum. Quando é necessário solicitar FSH, por exemplo, para diagnosticar uma perimenopausa, ou que de fato a paciente já entrou em menopausa, já está num período pós-menopausa. Uhum. E para decidir isso, a gente vai levar em consideração justamente esses aspectos que você trouxe sobre o que seria uma idade mais fisiológica para a menopausa, a perimenopausa, o que seria uma menopausa precoce ou uma insuficiência ovariana prematura. Então veja, naquela paciente que tem ali sintomas da perimenopausa ou já teve uma última menstruação numa idade fisiológica, após os 45 anos, não haveria necessidade da realização do FSH para confirmar o diagnóstico de perimenopausa ou de menopausa. Uhum. Então a gente conseguiria fazer isso apenas utilizando o critério de idade da paciente e as manifestações clínicas que ela está apresentando. Até porque o FSH pode flutuar um pouco com o passar dos anos. Uhum. E a paciente pode ter uma avaliação, por exemplo, de FSH normal em um dado momento, sem que isso afaste o diagnóstico de perimenopausa. E aí isso nos faria pensar, por exemplo, então será que eu posso substituir o FSH pelo hormônio antimileriano para fazer essa avaliação? Ora, a gente usa muito o antimileriano, por exemplo, para definir a viabilidade da mulher em relação a terapias de fertilização, né? Como é que está a função daquele ovário, o qual ela vai se beneficiar de uma terapia de fertilização. Para isso, o antimileriano é muito bom, mas ele não é muito bom para assegurar também um diagnóstico de menopausa. Inclusive, o que o guideline traz é que o antimileriano, a queda dele está muito mais relacionada à idade avançada do que, de fato, ao final da vida reprodutiva da mulher em relação ao funcionamento ovariano ainda. Então, só o fato dela ter o antimileriano baixo também não pode dizer que essa paciente já está em menopausa. Então, a gente tem aí um comprometimento de alguns testes laboratoriais que permitem esse guideline dizer que apenas com dados clínicos e de idade a gente conseguiria fechar esse diagnóstico. Agora, se é uma paciente mais jovem, entre 40 e 45 anos, que tenha irregularidade menstrual ou que tenha fogachos, que tenham sintomas da perimenopausa, pode sim ser considerada a avaliação do FSH para confirmar esse diagnóstico. Um FSH maior que 25 seria indicativo, preferencialmente repetindo-se esse exame após um período de 4 a 6 semanas e ele mantendo esse resultado acima de 25. E se for uma mulher com menos de 40 anos, que aí seria um diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, deve ser solicitado o FSH para confirmar esse diagnóstico, sendo o ponto de corte também de FSH maior que 25. E por que é que na IOP a gente deve solicitar o FSH? Porque aqui a conduta tem que ser precoce em relação ao manejo dessa paciente. A insuficiência ovariana prematura está associada a uma série de desfechos adversos nessa mulher, como, por exemplo, osteoporose, risco cardiovascular, até mesmo risco maior de diabetes, então ela tem que ser abordada mais precocemente. Sobre essa coleta do FSH, o ideal é que ele seja coletado entre o 2º e o 5º dia do ciclo, que é aí o início da fase folicular, digamos assim, dessa paciente. E naquela mulher que está em amenorreia, pelo menos após 40 dias de amenorreia. Lembrando que, se necessário, ele pode ser repetido após 4 semanas para confirmar essa avaliação. Eles recomendam que na solicitação do FSH
seja também solicitado um estradiol, porque aí se você tiver o FSH elevado, um estradiol baixo, seria um dado a mais de que essa paciente de fato está em menopausa ou em perimenopausa. Perfeito, perfeito. O FSH do quinto dia a gente também usa para avaliar a reserva ovariana, né? Como seria mais ou menos a mesma ideia do antimileriano, e esses dois serviriam nesse contexto, né? Lembrar que a ideia aqui é que a menopausa é um diagnóstico de um hipogonadismo hipergonadotrófico, né? Então a gente vai encontrar valores elevados de FSH e de LH, mas o LH não faria parte aqui, pelo menos por enquanto, né? Então, assim, no contexto de você dosar estradiol e FSH, viria o estradiol baixo, o FSH elevado, porque se você encontrar os dois exames, por exemplo, se for um período ali próximo da ovulação, pode até encontrar um FSH acima de 20 e você pegar um estradiol um pouquinho mais elevado, como se fosse quase meio de ciclo, pico, né? Uhum. Então, realmente você tem que ver essa questão direitinho. Se a mulher ainda menstruar e você conseguir no quinto dia, beleza, porque você vai ter certeza. Mas aquela que já está em amenorreia, que vai ser boa parte aí das pacientes, que você vai contar os dias de amenorreia para fazer a dosagem, vai que, né, ela inventou de ovular de novo naquele mês e você acaba errando a mão. Lógico, quando ela chegar no seu consultório, ela vai lhe dizer que menstruou, que ovulou, Sim, assim, né, sim. teve alguma outra alteração. Eu acho essa recomendação assim meio mais teórica, né? Porque você diz, acima dos 45 anos você não precisa dosar FSH. Mas assim, na prática você não vai ter que afastar outras possíveis causas secundárias. Você, não, você vai dosar um TSH? Vai dosar um TSH. Vai que a mulher tá com hipotiroidismo, com hipertiroidismo e aí tá falhando menstruação por causa disso, ou que tá com sintoma por causa disso. Então você vai fazer uma coleta, pô, dosa o FSH junto, né? Se não é muito, assim... Uhum. É mais para dizer que precisa realmente ou não, né? Então, para os diagnósticos de menopausa precoce ou isso é ovariana prematura, né? Os dois têm P de precisa, né? De OP ou menopausa precoce. E OP, prematura. Aí você precisa checar o FSH. Boa. Tá? Bem, Luciano, e uma vez definido que essa paciente está em perimenopausa, que ela já teve a menopausa, pensando agora na terapia hormonal na menopausa ou na terapia de reposição hormonal, se for uma IOP ou uma menopausa precoce, o que é que a gente tem que avaliar nessa paciente antes de iniciar uma terapia hormonal? De um modo geral, assim, anamnese, exame físico, primeira consulta. Eu não vou focar apenas na questão reprodutiva, né? Eu tenho que avaliar outros aspectos. Quais seriam? Os aspectos seriam aqueles que vão talvez interferir no seu tratamento também, né? Se você já está no momento onde você vai definir se vai tratar ou não, então a gente tem que lembrar das situações. Quando a gente fala de menopausa precoce e insuficiência ovariana prematura, essas pacientes têm uma maior indicação porque estão expostas a mais tempo, né? Mas aquela paciente em perimenopausa / menopausa, então já estaria ali depois dos 45, caminhando para perto dos 50, a gente vai ter que avaliar aquela questão de queixas ou não que estão relacionadas à deficiência hormonal. Então você vai checar se a paciente tem alguma queixa vasomotora, né, que aí é uma das coisas principais, se tem alguma queixa sexual, se tem alguma situação ali que vai realmente indicar o início do tratamento ou não. Por outro lado, você tem que avaliar também efeitos adversos, assim, relacionados aos efeitos adversos e as condições que limitam a utilização ou não. Então, checar histórico pessoal e familiar, lógico que aí não vai ser uma contraindicação, mas pelo menos você ter como abordar aquilo com mais ou menos cuidado, né? Relacionado a câncer ginecológico, principalmente mama, né? Mas tem que perguntar também sobre endométrio, tem que checar as outras situações. Checar em relação a risco cardiovascular, porque também é um tópico aí para a gente discutir se vai ou não tratar e qual vai ser a abordagem preferencial, se é um paciente de prevenção primária, se é um paciente de prevenção secundária, qual o risco cardiovascular, se é baixo risco e intermediário já muda, né? Então teria que avaliar, até usar a calculadora, né? O pessoal já vai, se a gente puxar pela diretriz, existe uma diretriz de saúde da mulher, a calculadora seria Prevent, né? Eles estão recomendados, então a gente já teria aí uma resposta para dar. Se alguém perguntar qual calculadora eu vou usar, vai ser Prevent. Usar uma calculadora de risco cardiovascular para ver esse risco, né? Ele bota realmente no percentual, ele não bota em estratificação de risco, não. E trombose venosa profunda, né? Se tem algum histórico, que aí também entra direitinho. Tem outras situações que acho que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, hipertensão, diabetes, alguns fatores de risco que também podem interferir nessa situação de você precisar fazer algum ajuste em relação ao tratamento da paciente. Né? Então, principalmente seria isso. Você vê se ela tem queixas relacionadas a essa questão da deficiência hormonal,
que teoricamente tem, porque se ela veio para você e você fez essa investigação, eu suponho que tenha queixa. E ver a questão de contraindicações e efeitos adversos que podem estar relacionados ao tratamento para você escolher a melhor forma de tratar. Perfeito, Luciano. Porque a partir daí nós teremos então a definição de quais são as pacientes elegíveis para a terapia hormonal na menopausa, que é justamente um ponto também discutido nessa diretriz. Qual é a paciente na qual eu devo considerar iniciar uma terapia hormonal na menopausa? O ideal seria aquela paciente que tem uma idade menor que 60 anos, tem ali até 10 anos da menopausa, tem um risco cardiovascular calculado menor que 5%, ou ainda um risco intermediário, né? O menor que 5% seria o baixo risco. Ou ainda um risco intermediário, se eu estiver pensando em terapia hormonal transdérmica, uma paciente que não tem história prévia de eventos tromboembólicos e que tenha um baixo risco de câncer de mama. Então, essa seria a paciente ideal, desde que ela tenha indicação. O guideline ele considera que a gente deve indicar a terapia hormonal para mulheres que apresentem sintomas relacionados à perimenopausa, como, por exemplo, fogachos, né, que são os sintomas mais clássicos, ou ainda outros sintomas que impactem na sua qualidade de vida. Mas eu achei interessante que ele trouxe uma recomendação um pouco diferente do que a gente via habitualmente, de que você pode considerar a terapia hormonal mesmo na mulher assintomática, pensando em proteção óssea. Exato. Ele levanta ali os potenciais benefícios, traz toda uma argumentação sobre isso, benefícios ósseos da terapia hormonal, e que você poderia considerar. Você estaria correto se iniciasse no paciente assintomática só pensando em proteção óssea. Achei esse ponto bem interessante. É um ponto a se considerar, né? Até uma das nossas grandes referências de metabolismo ósseo, Dr. Francisco Bandeira, né? Ele está colocando bem direitinho essa situação de você dizer, peguei uma paciente ali transicionando menopausa. O paciente tem um histórico familiar importante de osteoporose, de fratura, tem aquele perfil de osteoporose, né? Uma paciente mais magra, mais de pele clara, que a gente sabe que tem um risco aumentado futuro de perda de massa óssea. Então ele aborda bem essa questão assim, quase que um tratamento profilático, né? Sim. Você vai fazer reposição hormonal os 5 anos, que é segurissíssimo, né? Você pode considerar até 10 anos, tem paciente que até passa um pouquinho disso, mas os 5 primeiros anos ele coloca como se fosse ali meio regra, e os segundos 5 anos você reavaliaria, e os 5 anos tem aquele trabalho lá de osteopenia, né? De tratar a osteopenia com ácido hialurônico. E aí ele recomenda, faz os 5 anos de terapia de reposição hormonal, depois fica fazendo um ácido hialurônico de 5 anos, mesmo que você tenha osteopenia, não precisa nem fazer densitometria, já vai tratar, que aí já tá tudo dominado, como diz a história, né? Mas é uma coisa que ele colocou na diretriz, realmente, essa questão da prevenção de massa óssea, mas o sintoma mais característico é a história dos sintomas vasomotores. Uma recomendação mais forte, né? Pra vasomotor, sexual, e aí vai, e geniturinário, que a gente pode até discutir depois, que tem alternativas, né? Muito bem, então, nós já discutimos até agora os conceitos que são apresentados por esse guideline, quando está indicado fazer alguma avaliação laboratorial e como fazer essa avaliação, qual é a avaliação inicial em relação à anamnese que nós devemos fazer dessas mulheres e quais são as pacientes ideais, quais são as pacientes que têm indicação realmente de terapia hormonal na menopausa. Falta discutirmos como fazer essa terapia hormonal, quais são as indicações do guideline, como é que fica a reavaliação dessas pacientes e o que é que eles orientam para mulheres que apresentam especificamente a síndrome geniturinária da menopausa. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu e o professor Luciano te esperaremos por lá.